Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Imagine só, um trabalhador que carrega até 12 toneladas por dia, caminha mais de 8 quilômetros e efetua aproximadamente 100 mil golpes de facão. Essa é a dura realidade do canavieiro. Mas já existe uma proposta para mudar essa situação. E você vai conhecer hoje no TV TST, que está só começando. E para ficar ligado nas decisões do TST, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou por 19 votos a 3 a indicação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Rosa Maria Weber, para integrar o Supremo Tribunal Federal. Desde 2006, Rosa Maria é ministra do TST, onde integra a terceira turma, o órgão especial e a seção 1 de dissídios individuais. A ministra foi indicada pela presidente Dilma Rousseff em novembro para ocupar a vaga aberta em agosto com a aposentadoria da ministra Ellen Grace. O nome de Rosa Maria Weber vai passar agora pela aprovação do plenário do Senado Federal em votação secreta. A Justiça do Trabalho ultrapassou o valor de R$500 milhões em acordos homologados durante a semana de execução e de conciliação que encerrou no dia 2 de dezembro. Durante a semana, todos os tribunais regionais e varas do trabalho do país fizeram um mutirão para resolver o maior número possível de processos na fase da execução. Foram mais de 160 mil pessoas atendidas em cerca de 69 mil audiências realizadas em todo o país. Foi inaugurada nesta semana a Vara do Trabalho de Navegantes, em Santa Catarina, a primeira totalmente informatizada e que vai funcionar com um processo judicial eletrônico nacional da Justiça do Trabalho, o chamado PJE. O sistema foi adotado como padrão pelo Conselho Nacional de Justiça e vai ser implantado em toda a justiça trabalhista do país. O processo eletrônico vai trazer mais rapidez ao judiciário, além de diminuir os gastos com material e transporte de processos. Cortar cana exige, antes de tudo, força física. É uma atividade exaustiva que já levou a óbito muitos trabalhadores. Você vai ver agora os riscos que os empregados correm e como é difícil se manter longe dos acidentes quando se passa o dia manuseando um facão muito afiado. O dia na Fazenda Ouro Verde começa cedo. 6 horas da manhã, os empregados já estão a postos para enfrentar mais um dia de trabalho. O cenário pode até parecer tranquilo, mas a função não é nada fácil. Nós chegamos de manhã, cortamos a cana e carregamos no trator e vamos moer. Na produção de cana-de-açúcar, sol forte, horas em pé, muito peso nas costas e facão afiado fazem parte da rotina. Dia a dia, que seu Eli já conhece bem. Ele é responsável não só pelo plantio, como também pela colheita da cana-de-açúcar. Não é fácil não, mas a gente tem que fazer essa rotina. Aqui nessa fazenda, a 70 quilômetros de Brasília, na época da colheita, são 6 funcionários responsáveis pelo corte de quase 1.200 quilos de cana-de-açúcar por dia. E para dar conta de tudo isso, eles trabalham 6 vezes por semana, quase 10 horas por dia. A rotina pesada não sai barato. Depois de um dia inteiro de esforço físico, o corpo sente o resultado. A gente dá um cansaço nas pernas, mas é muito pouco, mas é aquela coisa, né? Entendeu? A gente chega em casa, toma um banho, dá uma relaxada, no outro dia, entendeu? A gente pega a mesma rotina e a gente já acostumou com aquele batidão, né? Quando chega na época da colheita, a gente dá um cansadinho mesmo. No final do ano a gente começa, pega uma ferinha para a gente descansar. Com essas condições, os acidentes, é claro, acontecem.
Além dos perigos que o facão, principal ferramenta de trabalho, oferece, as horas debaixo de sol quente favorecem os problemas de saúde. Quadro que pode ser agravado, já que muitos empregados acabam estendendo o horário de trabalho para produzir e ganhar mais também. Os problemas ortopédicos, né, são muito encontradiços nesses trabalhadores, porque eles trabalham com peso também, e então fazem muitos desgastes da articulação, então fazem artroses e podem também desenvolver um problema chamado de hérnia de disco, ou seja, deslocamento do menisco que amortece ali as articulações, gerando muita dor para esses operários e servidores. E para compensar tanto esforço, condições precárias de trabalho, o que tem sido feito? Atualmente, a produção de cana-de-açúcar é uma das maiores no setor agrário. No Brasil, no ano passado, foram quase 400 milhões de toneladas de cana usadas na produção de açúcar e álcool, negócio que movimenta 40 bilhões de reais por ano. A tendência é que, aos poucos, essa mão de obra seja substituída por máquinas. Mas, por enquanto, os cortadores de cana ainda são maioria. Segundo dados do Ministério do Trabalho, no Brasil, existem hoje cerca de 500 mil empregados nos canaviais. E, em meio a tudo isso que mostramos, seu Eli diz que é homem de sorte. Isso porque, ao contrário de muitos colegas, ele tem carteira assinada. Vai pagar a gente um salário fixo aqui. Carteira assinada, toda a segurança. Tudo certinho, né? Certinho. A gente não tem só o plantio de cana e nem só o plantio de uva, né? A gente mexe tem gado, tinha plantação de milho, então se divide entre essas tarefas no restante do ano. Aí é um trabalho mais leve, né? Que não precisa tanto esforço e é uma época que eles descansam também, né? O que não pode ficar de fora são os equipamentos de proteção. Estes, sim, fazem a diferença na rotina desses profissionais. Os equipamentos, óculos, luva, botas, caneleiras, né? Camisas de manga longa, boné com aba para nas costas. Né? A bota para evitar de cobra, esse negócio. A caneleira para evitar de corte na perna com o facão. E as luvas para evitar de corte das folhas da cana, né? De algum outro bicho também, insetos, esse negócio. Sem dúvida nenhuma, o equipamento de proteção individual é fundamental. Isso, sendo atendido, minimiza bastante os problemas do paciente. A lei garante igualdade de direitos a trabalhadores urbanos e rurais. E, por isso, cabe ao dono da fazenda garantir condições de trabalho adequadas e seguras, independente de clima ou volume de safra. Cuidados que fazem a diferença não só no trabalho, mas também na vida dessas pessoas. A orientação jurisprudencial 235 fala justamente do pagamento por produção. Veja o que ela diz. A OJ 235 da SDI 1 diz que o empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada só pode receber o adicional de horas extras. A OJ determina que profissionais que recebem por produção e se trabalharem em caráter de sobrejornada, apenas farão jus às horas extras efetivamente trabalhadas. Isso porque, quando se contrata um profissional por produção, é a produção que está se buscando. Ou seja, não faz muita diferença quanto tempo se leva para aquela produção. Um exemplo é, alguém que recebe para pintar quadros, pode levar 2 dias, pode levar 4 dias para pintar o quadro. O que interessa é a produção dele. E não perca, ainda hoje vamos voltar a discutir a situação dos canavieiros. Já existe uma proposta no TST para alterar a orientação jurisprudencial que você acabou de ver e assim mudar a vida de milhares de trabalhadores. É daqui a pouco. No próximo bloco, tem julgamento. Até já! O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O marinheiro Walter Souza quer saber.
estagiário tem direito a 13º salário? Infelizmente, o estagiário não tem direito a 13º salário. Por enquanto, aguardemos que a legislação progrida e venha a dar a ele o direito ao 13º salário. Apesar de que essa nova lei, recentemente editada, ela já dá direito ao estagiário a férias. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita ou, se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600, Brasília, DF. A seção especializada em dissídios coletivos do TST negou o pedido do Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região para suspender os descontos feitos pelo município por causa da greve dos funcionários, que durou 30 dias. Veja na reportagem. Atraso no pagamento, condições precárias de trabalho, aumento de salário. São vários os motivos que levam o trabalhador a reivindicar os direitos através de greve. Se houve um desrespeito, se houve um autoritarismo da empresa, se houve uma falta de vontade de negociar de fato, né? Porque pode, em determinado ano, a empresa apresentar nenhum índice de reajuste. No Brasil, em 1989, entrou em vigor a Lei 7.783, que garante a realização de greve. São 19 artigos que deixam claro os direitos e deveres dos empregados e até mesmo do empregador. A Lei 7783 de 89 regulou esse direito de greve, né? Esse direito de poder exercer a greve, né? Que é assegurada pela nossa Constituição. Foi com base nesta lei que os ministros da seção especializada em dissídios coletivos do TST negaram um pedido dos servidores municipais de Araraquara e região para suspender os descontos de salário, vale alimentação e prêmio assiduidade feitos pelo município paulista por causa da greve dos funcionários que durou 30 dias. Segundo o relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, um empregador não pode ser obrigado a pagar salários correspondentes aos dias em que os serviços deixaram de ser prestados pelo trabalhador que aderiu à greve, independente da paralisação ser considerada abusiva ou não. O relator ainda afirmou que a greve provoca a suspensão do contrato de trabalho, conforme o artigo 7º da Lei de Greve, e só cabe a suspensão dos descontos salariais em caso de má conduta do empregador, como, por exemplo, o atraso no pagamento dos salários, o que não foi o caso. A partir do momento que a Justiça do Trabalho declara que aquela greve é abusiva, né, os empregadores poderão descontar aquele período em que os empregados ficaram afastados, né, das suas funções, ou seja, todos os dias que não foram trabalhados, descanso semanal remunerado. Apesar da divergência de alguns ministros, por maioria de votos, o recurso do sindicato de Araraquara foi negado e os descontos dos benefícios dos trabalhadores foram mantidos. Veja agora como foi o julgamento do caso. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oreste Dallazen, processo agravo regimental em efeito suspensivo, 5.053, dígito 54, em que agravante Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região e agravado município de Araraquara. Agravo regimental, greve, pagamento dos dias de paralisação, suspensão dos contratos de trabalho. O recurso é interposto contra a decisão mediante a qual indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, em fase de sentença normativa proferida pelo TRT da 15ª Região. O Sindicato dos Servidores não se conforma com a não concessão de efeito suspensivo da decisão que determinou os descontos dos dias de paralisação. Eu estou preconizando o desprovimento do agravo regimental. Pois não, doutor? Gostaria de sustentar, excelência. Tem a palavra pelo tempo regimental. Ok. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público, eméritos julgadores. No caso em tela, onde pleiteamos a concessão de efeito suspensivo a recurso ordinário nos termos do regimento interno
desse tribunal, o movimento paredista em questão perdurou de forma ordeira e pacífica durante os 30 dias de paralisação, no qual toda a formalidade fora cumprida, observando-se não só o comando do egrégio regional, mas principalmente o expressamente estabelecido na lei de greve, no tocante à manutenção de serviços essenciais, garantindo o atendimento básico das necessidades inadiáveis à população, conforme restou constatado pela presidência desta Casa ao proferir a decisão agravada. Contudo, o egrégio regional, quando do julgamento desse dissídio coletivo de greve, ele se limitou a apreciar a legalidade do movimento paredista, penalizando os grevistas com o desconto salarial dos 30 dias de paralisação, única e exclusivamente por entender pela abusividade do movimento paredista. Abusividade esta que se apresenta passível de apreciação de mérito, em sede de recurso ordinário por esta Corte Superior, né, sob relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda. Por isso eu peço vênia para ler um pequeno trecho do dispositivo do venerando acórdão regional. Ante o exposto, decide-se declarar a abusividade do movimento paredista. Por consequência, autorizar o desconto salarial dos dias de paralisação, determinar o retorno imediato ao trabalho, na forma da parte final do artigo 14 da Lei 7783/89. Condenar o suscitado ao pagamento da multa diária de R$ 2.000 por dia de paralisação, na forma da liminar concedida às folhas 47, a qual hora fica ratificada, contados do início da greve até a data do presente julgamento. E, em persistindo a greve, a multa será aquela fixada na liminar de folhas 47. Abre parênteses, R$ 10.000 por dia. Diante desta decisão regional, a categoria imediatamente retornou ao trabalho, pondo fim ao movimento paredista no dia 9 de junho de 2011. Contudo, o empregador público, que atravessou a negociação coletiva, enviando projeto de lei à Câmara Municipal no primeiro dia de greve, impondo valores, percentuais e suprimindo direitos da categoria. O empregador público, que se manteve intransigente, não querendo negociar com a categoria durante todo o movimento paredista. O mesmo empregador público, que por sua postura concorreu diretamente, não só para a deflagração desse movimento paredista, mas principalmente pela prorrogação dessa greve por 30 dias. Esse empregador público utilizou-se deste dispositivo legal, da decisão regional, para aterrorizar e castigar os trabalhadores, anunciando que descontaria a integralidade dos 30 dias de salário, o vale alimentação da categoria e o prêmio assiduidade. O que, mesmo descontado em 3 parcelas, infelizmente se concretizou na integralidade no último, agora, dia 1º de novembro de 2011. Nós temos nesses autos documentos que comprovam que alguns servidores, por conta desses descontos, chegaram a receber o valor de R$ 35 de salário. Contudo, há rimos de famílias, né, que se encontram falidas por conta de um abuso de direito praticado pelo empregador público, que agora também anuncia que, por conta da decisão regional, as férias desses trabalhadores estão prejudicadas. Né? Não havendo essa Corte Superior de permitir tamanha barbárie com o trabalhador, em sua maioria, servidores da educação, professoras, merendeiras, berçaristas, agentes educacionais, né? que suplicam, que precisam de descanso, não só físico, mas principalmente emocional, para receber crianças agora no começo do ano letivo de 2012. Assim, considerando que a decisão oriunda do egrégio regional é taxativa, quando determina desconto de dias de paralisação, única e exclusivamente por consequência da declaração da abusividade do movimento grevista, o que se apresenta subjúdice nessa casa.
considerando o direito de greve constitucionalmente garantido ao servidor público, considerando princípios basilares norteadores da prática processual trabalhista, integralmente protetivos ao trabalhador, além do duplo grau de jurisdição, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, e até mesmo considerando essa hegemonia feminina afetada, que tem em seu trabalho a única forma de sustento de suas famílias. Por tudo isso, eméritos julgadores, entendemos que a aplicação de qualquer penalidade a esses trabalhadores, proveniente de exercício de direito fundamental, como é o direito de greve, deva ao menos ter o mérito apreciado por essa casa, para somente após produzir quaisquer efeitos. O que nos permite requerer, nos termos do regimento interno desta Corte Superior, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto nos autos do dissídio coletivo de greve 881 de 2011, determinando a imediata e integral devolução, agora, já em dezembro, dos salários, do vale alimentação, do prêmio assiduidade, precipitadamente descontados desses trabalhadores. Né? E, principalmente, a preservação de direitos inerentes a seus contratos de trabalho, em especial o direito às férias, um direito constitucionalmente também garantido, independentemente do trânsito em julgado desses autos. Por fim, né, diante de todo o exposto, com a máxima vênia à presidência desta casa, com a máxima vênia aos eméritos julgadores, nós entendemos que temos nesses autos elementos suficientes para seguramente sustentar e até mesmo suplico pela total procedência dessa presente ação, sendo este o nosso pleito. Muito obrigado, excelências. Embora o acordo regional haja vinculado à efetivação dos descontos, a circunstância de ter havido declaração da abusividade, não ter havido declaração, ter havido declaração da abusividade da greve, a realização desses descontos, a meu juízo, independe de a greve ser abusiva ou não. O artigo 7º da Lei 7.783 é expresso no sentido de que a greve provoca a suspensão do contrato de trabalho, de sorte que, salvo as situações excepcionalíssimas em que se faça necessária a deflagração de movimento paredista por conta de ausência de pagamento de salários, fora daí tem-se que a greve provoca, independentemente de ela ser justa ou não ser justa, de ela ser abusiva ou não ser abusiva, há como consequência inelutável a suspensão do contrato de trabalho e, por conseguinte, conforme a nossa jurisprudência, não gera direito ao pagamento dos salários. É um direito inegável, sacrossanto, o de deflagrar greve, compreende-se o direito, o exercício desse direito, mas também há uma correlata responsabilidade, porque, do contrário, haveria um estímulo desmedido à deflagração de greve e, portanto, a obtenção de um período de férias remuneradas sem prestação de trabalho. Proponho que se negue provimento ao agravo regimental. Há divergência? Senhor presidente, pela ordem, Ministra eu Cristina. requeiro que consigne o meu impedimento neste processo. Não participo. Registrado o impedimento da ministra Maria. A decisão não é de Vossa Excelência nesse caso, ministra Cristina. Não é por causa do município de Araraquara. Há por outro motivo, pois não. Há divergência? Ministro Maurício. Na verdade, o recurso trata de desconto de salários, vale alimentação, prêmio assiduidade e a restituição dos valores. A questão das férias não é tratada no recurso, porque aí não, esse caso aqui é outro, ministro. Pois é, isso que eu estou lembrando, porque o Luiz Procurador insistiu. Esse aqui é suspensão do... exato. Pagamento só esclarecendo. Salário. Exatamente. Porque o debate sobre as férias é um outro debate que não tem como devolver as férias. As férias é uma discussão se serão devidas ou não oportunamente. Estou apenas esclarecendo em face da sustentação oral. Agora, realmente, a jurisprudência da Corte é nessa direção, né, e de maneira que não há como se
dar provimento ao agravo por este fundamento. Presidente. Só esclarecer nesse aspecto. Valmir? Presidente, pensei bastante aqui, é a nossa jurisprudência, resta dúvida. Mas nós estamos na pendência de um recurso ordinário em uma sentença normativa em um dissídio de greve. Isso já está dando uma eficácia executiva a uma decisão que ainda não é definitiva, ainda é uma decisão sujeita a recurso. Nesse caso, senhor presidente, embora conhecendo a jurisprudência, respeitando a jurisprudência, mas eu concederia o efeito suspensivo, baseado exatamente no artigo 14 da Lei 10.192 de 2001. Embora o efeito suspensivo seja um atributo do presidente do tribunal, mas me parece que se, por exemplo, nós suspendemos a eficácia de cláusula de norma coletiva que concede reajuste salarial fora das limitações legais, por que não poderíamos suspender até o julgamento do recurso ordinário para evitar que os trabalhadores já tenham um prejuízo conforme foi ressaltado da tribuna, pelo desconto imediato, ou seja, o município já está dando uma concretude a uma decisão que pende de recurso. Poderíamos dizer que essa decisão estará fadada a um insucesso. Mas será que aqui agora, em um exame preliminar, um exame primário dessa questão, já poderíamos dizer que, como a nossa jurisprudência é nesse sentido, já de certo modo antecipar um julgamento do recurso ordinário, eu acharia precipitado, senhor presidente, com todo o respeito. Pediria a vênia, então, a Vossa Excelência, para conceder o efeito suspensivo e até o julgamento final do recurso ordinário no processo principal. Naturalmente que é compreensível e respeitável o ponto de vista de Vossa Excelência. Eu apenas me sinto no dever de ponderar em relação a esse caso, primeiro, que o recurso ordinário, como só ia acontecer na generalidade dos casos, é dotado de efeito meramente devolutivo e, portanto, a pronta eficácia da sentença normativa regional é a regra, seja para empregado, seja para empregador. Tanto que se permite o cumprimento imediato, mesmo sem a lavratura do acórdão. Em segundo lugar, a concessão do efeito suspensivo, naturalmente, é lastreada no fumus boni iuris e no periculum in mora. Ora, se a jurisprudência do tribunal está assentada no sentido de que não se justifica senão a efetivação dos descontos em caso de paralisação, salvo aquela situação já referida, a concessão de efeito suspensivo significaria sinalizar com uma perspectiva que se vai desvanecer mais dia menos dia. Então, não está presente, data vênia, o motivo central que justificaria a concessão de efeito suspensivo. Nós damos efeito suspensivo quando há dúvida fundada, razoável, não é? Ou quando há uma probabilidade ainda maior de que a decisão regional será cassada. Não vi nenhuma dessas duas hipóteses no caso concreto. Indago se há algum outro voto... Só pela ordem. Vossa Excelência fez comentários sobre o meu voto, eu gostaria de dizer o seguinte. Aqui a hipótese não é que não haja periculum in mora nem fumus boni iuris. O que eu estou fundamentando o meu voto, data vênia, é de que o município já está dando efeito concreto à decisão que ainda pende de recurso. Eu entendo que o município deveria aguardar o resultado final. E, por isso, nos termos da lei que rege a hipótese, a lei mencionada, que diz que terá efeito suspensivo o recurso interposto, nós não estamos diante de um recurso ordinário em reclamação trabalhista, mas em dissídio coletivo de greve. Eu, respeitosamente, concedo, fico vencido, mas eu concedo o efeito suspensivo. Presidente. Ministro Valmir, eu não estou fazendo comentários ao voto de Vossa Excelência, eu estou expondo as razões que ditam o meu convencimento. Tão somente isto. Presidente. Pois não, ministra Cátia. Porque Vossa Excelência já perguntou se teria alguma outra divergência. Data vênia, eu também entendo que o próprio artigo 7º, quando diz que as relações obrigacionais durante esse período são regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho, eu acho que esse artigo também dá amparo às colocações feitas pelo ministro Valmir.
E, em função disso, eu também peço vênia e acompanho a divergência. Senhor presidente, tomo votos. Tomo votos em face de haver divergência. Ministra Maria Cristina Peduzzi, com voto, Vossa Excelência. Eu estou impedida neste processo. Ministra Dora. Senhor presidente, eu voto com Vossa Excelência pedindo vênia à divergência do ministro Valmir. Ministro Fernando Exuomo. Também acompanho o voto de Vossa Excelência pedindo vênia à divergência. Ministro Márcio Eurico. Também com Vossa Excelência, data vênia da divergência. Ministro Maurício Godinho Delgado. Presidente, as ponderações trazidas pelo ministro Valmir levam à reflexão de que realmente talvez seja o caso de se conceder o efeito suspensivo para que examinemos em recurso ordinário, que já foi protocolado, essa matéria, em especial pelo fato de se tratar de um dissídio de servidores municipais. É um caso bastante peculiar, em face da decisão do Supremo de 1992, que dizia, na época, que nem poderíamos ter dissídio de servidores municipais. Então, acho que esse processo vai ensejar um longo debate da sessão e, na verdade, acaba que é mais prudente que não se tome essa medida por enquanto. Portanto, com todo o respeito e homenagem a Vossa Excelência, acompanho a divergência. Proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Valmir, Maurício Godinho Delgado e Cátia Arruda, que davam provimento ao agravo regimental, a sessão negou o provimento. No próximo bloco, não perca a proposta que deve mudar a dura realidade de canavieiros de todo o Brasil. É daqui a pouco. Até já! A gente ouve falar muito na mídia, mas você sabe explicar por que existem turmas e sessões no TST? Ou por que um processo é julgado por uma e não por outra? Como funciona o julgamento, o trabalho de servidores e dos ministros? É o que vamos mostrar agora no Guia do TST. Os tribunais do trabalho têm competência para julgar causas de empregados e empregadores, ou seja, as decisões tomadas aqui afetam diretamente a vida de milhões de pessoas. O ciclo de um processo na Justiça do Trabalho começa nas varas. Primeiramente, o empregado que tem algum direito violado, ele deve ir às varas do trabalho, ele tem a opção de procurar um advogado, é lógico, ou ir diretamente às varas do trabalho, pela prerrogativa que a Justiça do Trabalho tem, que ele não precisa da representação do advogado, e pedir para reduzir sua reclamação a termo, ou seja, botar no papel mais ou menos o que ele quer, o que ele acha que foi violado. Quando as partes não chegam a um acordo na primeira instância, o processo vai parar no TST. Tudo feito eletronicamente. Nós recebemos esses processos por um sistema chamado e-remessa. O sistema e-remessa internaliza todos esses processos dos regionais para o TST. Se não houver irregularidade, esse processo é encaminhado para classificar, autuar e distribuir. Depois de ser cadastrado e classificado, o processo é distribuído para julgamento nas turmas e nas sessões de dissídios individuais e coletivos. A turma é comum a todos os ministros, salvo os da administração. E é onde se julga o que eu chamo de nosso carro-chefe, que é o recurso de revista, que é o recurso, para nós aqui no Tribunal Superior do Trabalho, é o recurso que é mais importante para a nossa função, que é de uniformizar a jurisprudência. A lei dividiu o tribunal entre as turmas e sessões especializadas, 2 sessões especializadas, a SDI e a SDC. A SDI ficou com a competência para esses embargos interpostos da decisão das turmas e mais
Ainda tem os recursos ordinários em mandado de segurança, julgados lá no Tribunal Regional, as ações rescisórias, os recursos ordinários em ação rescisórias. Uma vez distribuído para um dos 24 ministros do TST, o processo é analisado pelo relator, que formula o voto, e aí sim ele vai para a pauta, quando as partes são convocadas para o julgamento. Nós devemos examinar se de fato esse processo está pronto para ser julgado. Se há uma petição para ser juntada a esses autos, se houver a necessidade de um despacho do ministro relator, então pode interferir até na autuação desse processo. Uma vez julgado, as secretarias das turmas e sessões têm até 48 horas para publicar a decisão tomada. A partir daí, o prazo para recorrer é de 8 dias. Além desses 8 dias, a parte ainda pode recorrer de recurso extraordinário para o Supremo, cujo prazo é de 15 dias. Isso, prazo para as partes, digamos, que não são entes públicos, cujo prazo é em dobro. As turmas julgam em média 600 processos por julgamento. Já as SDIs julgam aproximadamente 250 processos por sessão. Um sinal de que a Justiça do Trabalho faz jus ao mérito que recebe por ser eficiente e rápida. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2010, a Justiça Trabalhista julgou mais processos do que recebeu. Se os envolvidos em uma causa têm pressa, a Justiça do Trabalho também. Como você viu no início do programa, a profissão de cortador de cana é pesada, a pessoa fica exposta ao sol quente por horas e, em muitos casos, ainda enfrenta condições degradantes de trabalho. Agora vamos saber o que está sendo feito para reverter a situação desses empregados. Eu converso agora com o ministro Valmir Oliveira da Costa, que tem uma proposta para melhorar as condições de trabalho e de remuneração desta classe de trabalhadores. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Ministro, que proposta é essa? Em razão de os tribunais regionais do trabalho terem condenado empresas ao pagamento da hora extra cheia para o canaveiro, isto é, a hora extra mais o adicional, e examinando alguns recursos de revista que vieram por contrariedade a uma orientação jurisprudencial da Corte, que é a de número 235, que trata da remuneração do tarefeiro, que é aquele empregado que ganha por tarefa ou por peça. Nós mantivemos a decisão do Tribunal Regional, afastando a aplicação da SOJ, por entendermos que, em razão dessas condições degradantes de trabalho, o canaveiro necessita de ter a hora extra paga integral, isto é, o adicional mais os 50%, porque a orientação jurisprudencial apenas preconizava o pagamento do adicional de 50%, porque no restante já era remunerado pela produção. Ministro, e na prática, o que vai representar isso para esses trabalhadores em termos de remuneração, em termos de valorização do trabalho? Bom, então, em virtude de diversos precedentes que deixavam de aplicar a OJ, nós propomos à Comissão de Jurisprudência do Tribunal o cancelamento ou a revisão dessa orientação para excluí-la da aplicação dos canaveiros. Por quê? Primeiro, é uma categoria que trabalha em condições penosas, que acorda por volta de 4 horas da manhã, trabalha com animais peçonhentos, sob o sol escaldante, com um equipamento de proteção individual que não é adequado, sujeito a animais peçonhentos e, além do mais, às intempéries, não é? E para que eles possam ganhar no mês entre R$ 1.000 e R$ 1.200, eles devem cortar em torno de 15 toneladas de cana, não é? Caminhando cerca de 8 a 9 quilômetros por dia, numa jornada bastante desgastante. E quando eles trabalham 8 horas, eles só ganham a produção. E quando eles trabalham além de 8 horas, eles só ganham o adicional de hora extra. Eles não ganham a hora extra mais o adicional. Pela nossa proposta, eles vão passar a ganhar a hora extra integral, ou seja, a hora mais o adicional. Com isso, vai aumentar a remuneração desses trabalhadores,
propiciando que eles tenham melhores condições de vida e de trabalho. Agora, essa situação de trabalho é degradante. Isso já vem de muito tempo, não é, ministro? É quase que uma cultura. Desde o início da década de 80, com o incremento da produção do etanol e do açúcar, não é? As usinas de cana-de-açúcar passaram a exigir ainda mais a mão de obra braçal. Já tem muito mão de obra mecanizada, mas as condições degradantes de trabalho continuaram. Então, isto é apenas uma fórmula para tentar minimizar este impacto social, porque esses trabalhadores eles costumam ter morte súbita. São trabalhadores jovens e fortes que morrem aos 37 anos de idade pelo excesso, pela fadiga decorrente dessas condições penosas e degradantes de trabalho. E, além disso, ainda a remuneração ainda é inferior. Ou seja, a orientação do tribunal trata o canavieiro como se fosse um trabalhador que ganha por comissão, o que a situação é completamente diferente. E por isso que nós estamos propondo, esse grupo de ministros, o cancelamento, a revisão dessa orientação para afastar o canavieiro do pagamento apenas do adicional de hora extra e incluí-lo dentro da Constituição, onde se resguarda a jornada diária de 8 horas e 44 semanais, com o pagamento integral das horas extras que ultrapassarem esse limite constitucional. Creio que, com isso, além de o proprietário da indústria, o proprietário de cana-de-açúcar ganhando mais, porque o preço do álcool e do açúcar sobe mais, o trabalhador também, pelo menos, terá uma remuneração melhor, e é isso que nós todos esperamos. Agora, só voltando um pouquinho naquelas condições que o senhor disse aí, da idade dos trabalhadores, tem também um agravante, não é, ministro? Alguns fazem uso de drogas para aumentar, digamos assim, a energia dele para um trabalho tão pesado quanto esse, é isso? Exatamente. Os estudos sociológicos demonstram que o trabalhador, para poder produzir 15 toneladas de cana por dia, precisa tomar drogas para que ele tenha condições de chegar ao final dessa estafante jornada de trabalho com uma produção que lhe permita ganhar de R$ 1.000 a R$ 1.200. O que é aviltante, é degradante, e esperamos que o tribunal, e com certeza o tribunal vai olhar bem para esta situação e excluir esses trabalhadores que são realmente, que estão em atividade realmente penosa e degradante. Agora, tem um termo que é usado para a definição dessa profissão que chama-se caroche, ministro. O que quer dizer isso? É uma doença, é uma expressão chinesa da doença que se chama no Brasil de morte súbita. Então, essa doença é acometida aos trabalhadores em razão dessas condições degradantes de trabalho, dessa morte súbita aos 37 anos pelo excesso, pela fadiga, eles morrem, então, para poder produzir mais, trabalham cada vez mais e morrem precocemente. Agora, aqui no voto que eu estou com o voto que o senhor apresentou nesse processo, que fala que de 2004 a 2007 foram 21 mortes nos canaviais paulistanos, é isso? Exatamente, fora os outros estados onde há corte de cana-de-açúcar, como, por exemplo, Pernambuco, né? Isso aí se refere apenas ao interior de São Paulo, no processo de onde eu estudei a matéria, para poder elaborar o voto. Já há vários precedentes, não só meus, mas de outros ministros do tribunal também afastando a aplicação da OJ, exatamente por causa dessas condições singulares de trabalho que são levados os trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar. E é bom ressaltar que o senhor não só estudou, como o senhor também esteve no local, não é isso? Sim, eu estive participando de Congresso de Direito do Trabalho Rural, onde os juízes dos tribunais regionais questionavam o TST pela aplicação da OJ 235 e me convenci tanto da verificar a realidade do trabalho como dos estudos que fiz sobre o tema, de que realmente é o momento oportuno para o tribunal revisar, rever essa jurisprudência e excluir os canavieiros do alcance dessa orientação jurisprudencial para que eles possam ter melhores condições de vida e melhor remuneração. Agora, ministro, a mudança de uma OJ, uma orientação jurisprudencial e de uma súmula também não é fácil. Ela ocorre em que momentos? Bom, desde que haja um número determinado de decisões contrárias à aplicação da OJ ou da súmula, mas no nosso caso, eu coletei a assinatura de mais de 10 ministros da Corte, que é previsto no regimento interno. Esse pedido foi feito à Comissão de Jurisprudência e a comissão, então, vai elaborar um parecer e deverá submeter ao Tribunal Pleno para que o Tribunal decida se cancela, se mantém ou se altera
a orientação jurisprudencial. E o senhor acha que isso não é possível para esse ano ou vai demorar mais, na opinião do senhor? Eu espero que sim, mas acho um pouco difícil, porque nós já estamos aí praticamente no final do exercício. Mas, de qualquer sorte, em várias turmas, nós já estamos deixando de aplicar a orientação jurisprudencial 235 para o caso de Canaveiras. Não está havendo nenhum tipo de prejuízo a esse entendimento, porque várias turmas já deixam de aplicar o OJ, condenando a empresa ao pagamento das horas extras, da hora extra cheia, hora extra mais adicional aos canavieiros, exatamente em função desse entendimento de que a orientação não se aplica ao canavieiro, mas sim àqueles empregados que trabalham por comissão ou por produção, que não esses que têm uma atividade degradante e penosa, como é o caso do trabalhador da cana-de-açúcar. É bom a gente explicar para os telespectadores que isso só não acontece porque, uma vez discutido o assunto, vamos dizer assim, que aquela discussão serve como uma jurisprudência, serve como uma base para os ministros no julgamento dos próximos casos, é isso, ministro? Sim, sim. Com os precedentes que nós vamos introduzindo, não é, as turmas podem deixar mesmo de aplicar a orientação e ela caducaria, vamos dizer assim, deixaria de ser aplicada. Mas, na prática, para um direcionamento também aos tribunais regionais, é melhor que se reveja ou se afirme a existência da orientação. Eu espero que o tribunal, e tenho certeza de que o tribunal sensível a esse problema irá ou cancelar ou alterar a OJ para afastar do âmbito de incidência dela o empregado da indústria da cana-de-açúcar. Agora, ministro, na opinião do senhor, teria alguma outra profissão ou função que merecesse esse olhar atento da Justiça do Trabalho, como foi feito agora com os canavieiros? Talvez o colheitador de frutas, que também é um trabalho braçal e em condições degradantes ou penosas. Mas o estudo mesmo que eu fiz foi do canavieiro, que além da questão da morte súbita, ele está sujeito a diversos tipos de doença, doenças degenerativas, doenças que decorrem do próprio meio ambiente, porque há queimada do solo para poder plantar e também cortar a cana. Então, essas condições degradantes são cada vez mais acentuadas, além do calor excessivo, da umidade excessiva, e é o famoso boia fria, que de fato ele come a boia dele fria, a comida dele fria, já ao final praticamente da jornada de trabalho. E é uma atividade rotineira que traz, inclusive, as chamadas lesões por esforços repetitivos, que o trabalhador também sofre. Mas eu acredito que, no caso da colheita de frutas, são condições análogas de trabalho que talvez possamos estender em um futuro próximo, dependendo dos processos que cheguem ao mesmo tratamento, que seria um tratamento isonômico à luz da Constituição Federal. Mas o que é importante a gente destacar é que, para a Justiça agir, ela tem que ser provocada, não é mesmo? Exatamente. Então tem que chegar um processo aqui que traga essa mesma situação pedindo uma revisão, seria isso, Exatamente, ministro? porque a nossa orientação 235 trata do tarefeiro, que é aquele empregado que trabalha e ganha por tarefa ou peça, ou seja, ele ganha pelo que ele produz. O colheitador de frutas é na mesma situação. Né? Se as condições de vida e de trabalho dele forem similares, análogas à do cortador de cana, o tratamento será idêntico, porque se trata de trabalhador também nas mesmas situações. Agora, ministro, pode dar alguns exemplos de outros tarefeiros? O trabalhador pode receber por unidade de tempo, ou seja, pelo tempo gasto na execução do trabalho, por unidade de obra, pelaquilo que ele produz. Todo aquele que trabalha por produção, ele ou por tarefa, ou seja, ou para confeccionar peças, roupa, por exemplo, costura. Então, todos que são por tarefa ou por peça são chamados tarefeiros, que vêm de tarefa. Eles recebem em razão da produção deles. O que faz a colheita das frutas é por caixa. Enfim, todos aqueles que têm uma tarefa em que há uma meta a ser estabelecida e a ser cumprida. Esse é o tarefeiro. Ele ganha por tarefa, por peça, ou seja, é o trabalhador por produção. Agora, isso já fica explícito no contrato de trabalho. Ele já sabe que ele está trabalhando daquela forma. Sim, a lei já estipula o contrato de trabalho também, não é? Esse tipo de remuneração, ou outras vezes pode ser acertado dependendo da atividade. Isso não é ilegal? Não, é perfeitamente legal a previsão na lei exatamente do pagamento de salário ou de remuneração por unidade de tempo e por unidade de obra
que é a produção, a tarefa ou a peça. Agora, no caso dos canavieiros, ministro, voltando um pouquinho ao assunto deles, que até é o foco da nossa entrevista, o senhor acha que essa situação chegou onde chegou por falta de fiscalização dos órgãos competentes? Também. Principalmente, talvez pelo elevado número de trabalhadores e pelo número pequeno, pelo número reduzido de fiscais do trabalho. Não podemos também culpar a fiscalização só por isso. E também pelo empregador que nem sempre se preocupa com as condições ideais de trabalho dos seus empregados. Só pensa apenas no lucro, enquanto que o trabalhador tem que trabalhar arduamente de soação para poder fazer com que a sua família tenha uma remuneração digna, uma vida digna. E eu acho que a fiscalização, se bem efetiva e atuante, poderia minimizar os riscos desse tipo de atividade. Agora, o senhor acha também que o trabalhador pode fazer a parte dele e denunciar aí essas situações degradantes de trabalho? A quem ele procura? Muitas vezes ele não sabe a quem recorrer. Ele deve procurar o sindicato da categoria dele, porque se ele for denunciar os órgãos competentes, forçosamente ele será demitido, perderá o emprego dele. Então, o sindicato que deve ser o intermediário entre o empregado e o empregador. Ele deve se valer do sindicato para obter melhores condições de trabalho. E, se for o caso, o próprio sindicato pode até ajuizar uma ação como substituto processual em nome da categoria, postulando melhores condições de trabalho para esses trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor e vamos esperar aí as mudanças na OJ que sejam breves. Assim espero, estou sempre à disposição. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, hora de conferir a biografia dos ministros da Corte. Por ordem de antiguidade, conheça agora a trajetória da ministra Dora Maria da Costa. A ministra Dora Maria da Costa nasceu em Dores do Indaiá em 28 de março de 1951. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1979 e especializada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Chegou à Justiça do Trabalho da Terceira Região por concurso público como auxiliar judiciário em 1979, sendo promovida a técnico judiciário. Como servidora, foi assessora de juiz e diretora do Serviço de Documentação, Legislação e Jurisprudência. Em 1987, entrou para a magistratura trabalhista como juíza substituta do TRT da 10ª Região. Entre 1988 e 2002, presidiu varas do trabalho da 10ª e da 18ª Regiões, até ser promovida a juíza do Tribunal em Goiás, órgão que presidiu no biênio 2005-2007. Em 2003 e 2004, atuou como juíza convocada no Tribunal Superior do Trabalho. Retornou em março de 2007 como juíza substituta na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ronaldo Lopes Leal. E em 17 de maio de 2007, foi empossada como ministra do TST, em vaga destinada à carreira da magistratura, onde passou a integrar a primeira turma. Você pode seguir o TST em todas as redes sociais. Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube e, se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!